Então, boa tarde a todos. Como toda segunda-feira, damos início aqui a nosso colóquio da pós-graduação em Engenharia Física. Hoje com o nosso convidado, o professor Márcio. Márcio, professor, muito obrigado por aceitar nosso convite. Para nós é um prazer, já que nosso programa é um programa que é bem híbrido, não? Atende muito tanto a parte óptica como a parte de materiais, então estamos sempre assim, trazendo professores de todas as áreas. Eu acho que sua presença vai ser muito importante para os estudantes, de maneira geral para todos, e para os que trabalham exatamente dentro do programa na parte óptica vai ser extremadamente bom, não? Para que todos conheçam um pouco sobre a trajetória do professor Márcio. O professor Márcio, ele é professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco, e ele tem também pós-doutorado na Universidade de São Carlos, possui doutorado em Física pela Universidade de Colorado, e também ele tem bacharelado e mestrado em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, e atua nas áreas de Física com ênfase em pentes de frequências e Física Atômica, e também tem sido coordenador de diferentes Olimpíadas Brasileiras de Física e coordenador do programa Residência Pedagógica da CAPES. Mas, desde o ponto de vista científico, para que vocês, estudantes, tenham uma ideia, o professor Márcio, muito conhecido no Departamento de Física. Hoje, o professor Márcio tem um artigo científico publicado na Science, que só o artigo esse do professor Márcio tem mais de 1.391 citações. Então, poderão imaginar a qualidade do trabalho que o professor Márcio desenvolveu. E também, o professor Márcio tem, só nessa revista, que é muito famosa para os estudantes que não conhecem, só na Science, o professor Márcio tem 3 artigos, sem contar, tem outros artigos em outras revistas muito importantes da óptica, tem artigo na Nature Physics e na Nature, então tem vários artigos, mais de 5 ou 6 artigos com citações acima de 100, vários com citações já acima de 500 também, acima de 500. O professor Márcio, isso mostra a atividade e a qualidade do trabalho que o professor Márcio vem desenvolvendo ao longo de sua trajetória de pesquisa, não? Dentro da universidade e, inclusive, no tempo de seu doutorado, pós-doutorado. O professor Márcio também orienta vários estudantes de doutorado e de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco. Então, convido a todos a que visitem, conheçam sobre os trabalhos do professor Márcio, sobre as atividades que ele vem desenvolvendo no nosso programa, que hoje ainda, infelizmente, só apenas temos mestrado, futuramente teremos doutorado, mas o professor Márcio, como professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco e como professor do programa de pós-graduação, é candidato bem perseguido também para quem tenha interesse na parte da óptica, né? Quem saia daqui e tenha interesse, por exemplo, em fazer doutorado na Física da Universidade Federal de Pernambuco. O professor Márcio também é muito aberto para colaborações, para orientações. Ao ponto que hoje temos o professor Márcio aqui mesmo com sua carga de trabalho e demais, hoje ele está disponível para apresentar suas pesquisas aqui para nós. Professor, muito obrigado mesmo por aceitar nosso convite. E vou deixar você agora fazer sua apresentação, se quiser añadir alguma coisa mais, agregar, neste caso, alguma coisa mais aqui à apresentação. Tá já então, Ramon. Obrigado pela gentil introdução aí. E deixa eu carregar aqui minha apresentação. Agradeço pelo convite. Já fui no departamento de vocês, é muito legal. Acho muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Realmente é um trabalho de formiga, né? Aquele trabalho do dia a dia. Dá muito trabalho e requer muita dedicação você implantar um programa, que é o que vocês estão fazendo, principalmente no perfil mais experimental, que é um déficit no Brasil em geral. O Brasil tem
O Brasil e outros lugares também tendem tem uma preferência por um perfil mais teórico, né? Mas aí a gente rema contra a maré, vocês remam contra a maré, isso é importante. E eu desejo muito sucesso e obrigado por me convidar, tá certo? Vou tentar fazer um tutorial sobre não são pentes de frequência, laser de módulos travados em fibra de térbio, que é o que eu tenho trabalhado, o que tem dado resultado nos últimos tempos aqui no laboratório, tá? Vou fazer um tutorial e fiquem livres para me interromper e perguntar a hora que vocês quiserem, tá joia? Então, deixa eu ver, colocar aqui minha apresentação. Vocês estão vendo já? Sim, sim. Estou pronto. Agora. Ó, eu vou deixar o meu celular aberto aqui no seu perfil, Ramon. Se cair alguma coisa do tipo, você me dá um toque, tá bom? Vou até botar aqui. Ramon. Pode deixar aí que eu... Deixar aqui, qualquer coisa você me dá um toque, tá? Pronto. Tá todo mundo vendo minha tela, não é isso? Sim, sim. Sim, tá aparecendo. Gente, mais uma vez, obrigado. E essa apresentação de hoje eu vou fazer um tutorial sobre dinâmica não linear em sólitons dissipativos, tá certo? É um nome complicado para uma coisa muito simples, né? Sóliton nada mais é do que um pulso, uma onda solitária, que ao se propagar, ela não se deforma, né? Como aqui, por exemplo, eu tenho esse pulso em vermelho, à medida que ele se propaga, ele não se deforma, não sofre alteração na sua forma. Isso num sistema conservativo, tá? Isso é um sóliton, uma definição de sóliton. Sóliton dissipativo é a mesmíssima coisa, só que num sistema um pouco diferente. Ele se propaga, ele não sofre alteração na forma, mas aí você tem um sistema com perdas e ganhos. A priori aqui, ó, esse sóliton se propaga num sistema conservativo, ele não sofre perdas. Um sóliton dissipativo, ele sofre perdas, mas as perdas são compensadas pelos ganhos, tá certo? Então, vocês verão que mais tarde eu vou falar sobre laser de módulos travados com fibra dopada de térbio. É um sistema que nos dá pulsos, e esses pulsos são sólitons dissipativos, tá? Porque você tem os ganhos da cavidade, junto com as perdas, dão um equilíbrio, e aí eles não se deformam, tá certo? Então, antes de entrar em conceitos mais complexos, eu vou falar sobre conceitos básicos de ótica, tá certo? Um deles é birrefringência, tá? Birrefringência nada mais é... Refringência é quando você tem a luz passando de um meio para o outro, por exemplo, do ar para o vidro ou do ar para a água, tá certo? E o raio luminoso, ele se aproxima da normal quando você tem um meio mais denso, certo? Isso é um meio com uma certa refringência. Birrefringência é quando você tem índices de refração diferentes para direções diferentes de um material. Então, por exemplo, essa figura eu peguei do livro do Hertz, né, do Zajac, que é um livro clássico de ótica, de introdução à ótica. E está aqui o cristal, ó, você vê duas imagens ao invés de uma, porque você tem duas direções com índices de refração diferentes, tá? Se você colocar um modelo simples aqui, um modelo quase clássico aqui, né, um elétron segurado por 3 molas com constantes elásticas diferentes, tá? É como se você tivesse um índice de refração para cada direção aqui. Como para cada mola você tem uma constante elástica diferente, se você fizer uma analogia, é como se você tivesse índices de refração para cada direção diferente. Então, isso caracteriza o que a gente chama de birrefringência, tá certo? Um outro conceito muito comum é falar sobre polarização linear e polarização circular, tá certo? Polarização, como a gente está falando como falaremos sobre feixes de um laser, o campo predominante num feixe de um laser, apesar de ser uma radiação eletromagnética, é o campo elétrico, tá certo? Então, a polarização é
basicamente diz onde é que o seu campo, em que direção o seu campo oscila com o tempo. Então, quando ela é linear, está aqui uma onda eletromagnética, você pode decompor, e aqui do lado, o eixo x e y, você tem o vetor em vermelho aqui, oscilando nessa direção aqui, de forma linear, tá certo? Quando a gente fala sobre polarização circular, a gente pega carona no conceito de polarização circular, só que a gente, anteriormente na linear, a gente tinha duas ondas em fase, né? Duas ondas não, as componentes que caracterizam essa onda aqui em fase, e na polarização circular, a gente tem essas componentes com uma fase de π/4, tá certo? Então, quando essa fase é π/4, esse vetor do campo elétrico ele fica girando de forma circular, como é mostrado aqui ao lado, né? Eixo x e y ele gira, certo? Circularmente. Então, isso é o que a gente chama de polarização circular. E aí, vamos lá, para conceitos um pouquinho mais complexos. O que é um laser de modos travados? Ele é um laser, mas aí existe uma diferença entre laser CW e laser de modos travados. Tá? O que é um laser CW primeiro? Tá? De uma maneira muito simples, um laser CW, o perfil de um laser CW, perfil eu falo como é que é o campo elétrico versus o tempo, você pode aproximar por uma senoide, feito aqui eu mostro aqui. Tá? Isso é um laser de CW ou Continuous Wave. Tá? É um laser parecido com os lasers de apontadores, por exemplo, ou os lasers... garanto que vocês têm vários lasers CW nos laboratórios aí. Né? Laser de modos travados é um pouquinho diferente. Ele pega carona no laser CW aqui também, tem uma onda senoidal, só que essa onda é limitada por uma envoltória, tá? E com essa envoltória limita a sua onda e geram pulsos aqui. Então, cada envoltória dessa é um pulso, tá certo? Se você souber onde está o pico dessa onda aqui, você saberá onde está o próximo e o próximo e o próximo. Isso se chama coerência de fase. Então, um laser de modos travados, ele é um laser pulsado com coerência de fase, tá certo? Existem lasers pulsados que não têm coerência de fase, que são os lasers kill switch, certo? Eles são pulsados, mas um pulso não tem correlação de fase com outro pulso. Enquanto que no laser de modos travados, existe essa correlação. Tá? Não é à toa que lasers de modos travados são usados para se fazer pentes de frequência, que são muito interessantes para fazer metrologia. Tá? Aí vamos lá. Um outro conceito que é importante na palestra em que eu vou falar aqui é rotação não linear de polarização. Aqui está o perfil do meu laser no tempo. É um perfil gaussiano, esse perfil em azul aqui, intensidade versus o tempo. Tá? E aí eu olho para a polarização do meu feixe, do meu laser aqui, em pontos diferentes. Aqui no pico da curva, ele tem essa polarização, e nas asas ele tem essa daqui. A mesma polarização elipsoidal. Tá? Só que existe um índice de refração não linear, onde, como você tem aqui, ó, intensidade versus o tempo, as asas têm uma intensidade muito menor do que o pico. Como o pico tem uma intensidade maior, o índice de refração não linear, esse segundo termo aqui, ó, N2i, passa a ser predominante para essa parte do feixe. E como ele modifica o índice de refração, modifica a birrefringência do meio, modifica a polarização. Quando faz isso, sua polarização gira por um ângulo, tá certo? E isso é uma coisa chamada rotação não linear de polarização, tá? O das asas continua com a mesma polarização, o do pico não, ele gira
a polarização de alguns graus. Aí vamos lá. Aqui no laboratório nós montamos os nossos lasers, certo? Esse é um sistema de Itérbio. Até o início de 2013 eu não tinha nenhuma familiaridade com esses sistemas, mas a gente resolveu montar um sistema desses aqui. E esse é um laser. Se mostrar isso aqui, ninguém entende absolutamente nada, certo? Mas isso aqui é o laser, o qual nós tiramos os resultados que vocês vão ver hoje. E, traduzindo, eu vou colocar o esqueminha, que é bem mais palatável para entender, né? Isso aqui é um laser de diodo, que é o bombeio dele. Aqui eu tenho meio de ganho, que é uma fibra dopada com Itérbio, tá? Tem uma parte aqui de espaço livre, aí vem o pulso, faz isso. Ó. O bombeio é esse aqui em verde, aí aqui tem o pulso. O caminho do pulso é esse. Ele vai nessa parte, tem uma parte de controle de polarização, que é importante, já que o mecanismo físico por trás desse laser é a rotação não linear de polarização, tá? O PBS aqui, o divisor de feixe polarizado, ele funciona como um acoplador de saída, tá? Essas duas grades é para compensar a dispersão do pulso, tá? O pulso ele tem que se propagar sem sofrer uma dispersão grande, senão você não consegue obter um regime pulsado. E aí ele volta por aqui, eu vou fazer de novo, aqui, ó. Ele vai, é compensado e volta, e o pulso menor sai por aqui por baixo. Tá bom? Então, esse é basicamente o nosso laser. Isso que eu mostrei a vocês é isso aqui. Esse laser aqui, tá? Fique à vontade para perguntar, tá ok? Então, uma vez que você constrói um laser, seja qual for, você tem que fazer caracterizações básicas para poder dizer se ele é um laser, certo? Então, no caso de lasers de modos travados, as caracterizações básicas são essas que eu vou falar agora. Primeira coisa, você tem que dizer qual é a taxa de repetição. Taxa de repetição nada mais é o pulso. Aquele pulso que eu mostrei a vocês, ele leva um tempo para percorrer a cavidade, para dar uma volta na cavidade. O inverso desse tempo é a frequência de repetição, é a taxa de repetição. Isso aparece aqui, ó. Esse aqui tem mais ou menos 129, 130 MHz, tá? Outra caracterização é a largura temporal do pulso. Nosso pulso tem aproximadamente 140 femtosegundos. Aqui um comprimento de onda, né? O espectro de comprimento de onda dele. Aqui ele mais ou menos centrado em 1025 nanômetros, ele fica no infravermelho próximo. E ele tem uma potência de aproximadamente entre 50 e 100 miliwatts, dependendo da polarização que você use dentro, tá? Aqui no osciloscópio você tem um trem de pulsos, tá aqui, né? Isso é uma medida muito simples de fazer. E aí, uma vez construído o sistema, qual é a motivação para você trabalhar com esse tipo de sistema? O que é que você pode fazer com ele? Ô, professor. Então, oi, diga. Naquele trem de pulsos que o senhor mostrou aí anteriormente, Voltar. cada elemento desse é o Soliton, né? É isso? Exatamente. Exatamente. Certo. É um Soliton dissipativo, tá? Soliton dissipativo, certo. Certo. E ele é gerado na saída daquele diagrama, né? Naquele processo de realimentação, nesse processo de realimentação, você ainda não tem um Soliton, né? Ou já no início ele já é gerado como um Soliton? Quando você tem o regime pulsado, um regime de modos travados, você tem o Soliton já. Já de origem, né? De origem, você faz aqui aumentar a potência, a amplitude dele, né? A intensidade. Tá, entendi. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Então, veja só.
motivação para estudar esse tipo de sistema. Primeiro, esse tipo de efeito, né, efeitos não lineares, normalmente é o que as pessoas não querem saber, nem querem explorar no seu sistema. Normalmente você tem um laser de moldes travados, ou para você fazer medidas metrológicas, ou para fazer pump and probe, ou para fazer qualquer outra coisa. Você quer que o laser funcione de forma estável. Então, você não quer saber de regime instável não linear. Mas aí, se você entende melhor as suas instabilidades, você consegue evitá-las de maneira mais eficiente também, certo? A segunda coisa é, quando a gente olhou na literatura, o que é que tinha sobre caos determinístico, o que é que tinha sobre dinâmica não linear nesse tipo de laser, tinha pouca coisa e tinha... Na verdade, não tinha pouca coisa, tinha muita coisa na parte teórica. Na parte experimental, experimentos muito mal feitos, pouco sistemáticos, o que motivou a gente para investir mais tempo e energia nisso, né? Conseguir fazer experimentos com mais controle, que indicassem direções e conclusões experimentais mais claras, certo? Segundo, tem aplicações em telecomunicações? Tem. Telecomunicações você depende de pulsos, normalmente são feitos com comprimento de onda de 1.500 nanômetros, né? Mas é uma possibilidade também, você lidar com pulsos, controlar pulsos, tudo que envolve controle de pulso, entendimento de pulso, em luz, serve para telecomunicação. E tem também propostas, eu vi uma proposta em particular de um artigo teórico para geração de números aleatórios, que é uma coisa interessante para quem gera sequências e codificação, criptografia, precisa de geração de números aleatórios. Então, também é uma possibilidade que você tem com esse tipo de sistema. Tá? Aí, vamos lá. Eu vou falar os nossos resultados em ordem cronológica. Tá? O nosso primeiro resultado foi lá em 2018. O primeiro artigo, né? O resultado saiu um pouquinho antes, 2017, por aí. Mas aí vou falar sobre caos determinístico, depois regime não linear com pulso único, depois moléculas solitônicas. Então, aqui foi o nosso primeiro resultado, primeiro artigo, né? Em caos determinístico para esse tipo de sistema, em um laser de moldes travados com fibra de térbio. E só para dar uma ideia, eu não sabia absolutamente nada sobre dinâmica não linear, nunca achei na minha vida que eu fosse entrar nesse tipo de tema. Mas o lado bom da pesquisa é que também leva você para águas que você nunca tinha navegado antes. Então, eu me juntei com o professor Rios Leite e o professor Pedro Carelli, que são especialistas na área, para nos ajudar nesse artigo. E aí a gente começou, né? Então, a primeira coisa, o que é caos, certo? Todo mundo aqui de Recife está acostumado com isso. Pega aquele trânsito, aquele engarrafamento infernal, né? Isso aí acho que é na Avenida Norte. Mas aí, o conceito que você pega no dicionário sobre caos é esse aqui, ó. Um estado de completa confusão ou desordem, total falta de organização ou ordem. Esse é o conceito comum sobre caos. O que não é verdade do ponto de vista acadêmico, tá? No ponto de vista acadêmico, o caos ele tem algum grau de organização, sim, tá certo? E aí vamos falar de dinâmica, né? Então, se um sistema caótico está evoluindo no tempo, o sistema atual tem correlação com o sistema prévio, certo? Aí a gente tem que fazer a distinção entre um sistema caótico e um sistema aleatório. Aleatório, o que é aleatório para nós, né, da ciência, se aproxima mais do conceito popular que as pessoas têm sobre caos. Então, se um sistema é aleatório,
se um sistema aleatório está evoluindo no tempo, o sistema atual não tem correlação com o sistema prévio. O caótico tem correlação com o sistema prévio, o atual com o sistema prévio. O aleatório não tem essa correlação. Uma outra coisa que caracteriza um sistema dinâmico como que pode apresentar caos, tá certo? 3 coisas. Primeiro, esse sistema tem que ser extremamente sensível às condições iniciais. Segundo, você tem que ter não linearidade no seu sistema. E aí, por consequência da não linearidade, a relação entre causa e efeito não é proporcional. Repare bem, eu não estou dizendo que causa e efeito deixa de existir. Causa e efeito continua existindo. Ela só não é proporcional. Ela é não linear. Ok? Então, com essas 3 condições, o seu sistema dinâmico pode apresentar caos. Como é que a gente viu isso no laboratório, né? Então, uma medida muito comum para lasers de módulos travados é intensidade versus a frequência que a gente olha num analisador de espectro RF. Então, olhando aqui, de primeira aqui, eu tenho uma frequência de repetição normal aqui, em torno de 130 MHz, como eu mostrei lá no início, tá? E como é que o caos ele se apresentou no nosso sistema? Vou voltar aqui um pouquinho no setup aqui, pronto. Certo? Esse laser de diodo, ele vai bombear este laser aqui, que é o nosso laser de térbio, ele vai bombear com uma certa intensidade. O laser de diodo, eu coloco uma corrente nele para ele funcionar. À medida que eu vou aumentando essa corrente, eu aumento a intensidade de bombeio do laser de diodo. Tá? E essa intensidade é que bombeia o meu laser de módulos travados. Então, voltando agora na medida aqui, veja que eu mudo esse valor aqui de corrente. Esse valor de corrente que eu mudo é a intensidade do meu laser de diodo. Então, eu começo com a intensidade baixa, tá certo? Com a corrente baixa, lá em torno de 550 miliamperes, e vou até 750 miliamperes. E varrendo essa corrente, eu vou observando vários regimes dinâmicos. Ó. Eu começo com uma frequência de repetição, depois com outra aqui, que eu chamo de período 2, tem uma frequência de repetição no meio, tá? Depois período 4, vocês veem que tem 4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Depois causa aqui, nessa região. E depois um período 3. Isso é característica de um sistema caótico, um sistema que apresenta caos determinístico. Tá certo? Como é que se faz uma... Aí, como eu não sabia absolutamente nada sobre isso, procurei fazer um trabalho que fizesse caracterizações de livro-texto, né? Como é que você caracteriza caos em um sistema que você nunca viu caos antes, né? Então, a gente fez isso. Tá aqui o sistema, é aquele mesmo laser, só que desenhado de uma forma um pouquinho diferente. Aqui com o analisador RF, osciloscópio, computador para fazer aquisição de dados. É importante que você tenha aquisição de dados em tempo real, né? E um medidor de potência. Então, tudo começa com um trem de pulsos. Isso aqui é o nosso laser quando funciona no regime de modos travados normal, é isso aqui. Isso aqui, esses pulsos têm aproximadamente a mesma intensidade, a mesma amplitude, tá certo? Então, tudo começa com isso aqui. À medida que você vai aumentando, vai varrendo a potência do laser de bombeio, do laser de diodo, você vai aumentando a quantidade de energia na cavidade e você vai vendo efeitos não lineares. Aí você passa a ver, ó, aqui é um regime, aí vamos falar sobre os regimes dinâmicos. Aqui você tem um regime estável, módulos travados simples, e esse diagrama aqui simplesmente é um mapeamento das intensidades. As intensidades, como eu só tenho uma intensidade para todos os
os pulsos aqui, eu só tenho essa região, esses pontos aqui. Aí eu vou aumentando a intensidade de bombeio no laser. Aí acontece isso aqui. Período 2 é isso aqui, ó. Agora você passa a ter duas intensidades distintas. E aqui no diagrama você tem duas regiões bem distintas aqui também. Continua aumentando. O que é que acontece? Vou para período 4. Você tem 4 pontos aqui. Certo? Aí continua aumentando. Aí eu entro no regime caótico. Causa determinístico porque, ó, veja que os pontos aqui estão distribuídos de forma aleatória dentro dessa região. Eles não estão distribuídos de forma aleatória em todo o espaço. Só dentro dessa região. Então, causa determinístico por conta disso. Tá? Aí aqui, período 3, quando você tem 3 intensidades distintas, está aqui os 3 pontos. Ok? Outra coisa de livro-texto que você consegue caracterizar o caos determinístico é pegar aquela curva lá, onde apresenta caos, e calcular o expoente de Lyapunov. Se o expoente de Lyapunov for positivo, significa que você tem caos determinístico. A gente, inclusive, utilizou um mapa, não é o mapa logístico, que é o mais básico nesse tipo de sistema, mas é o mapa de Hostler, que é esse outro mapa aqui. Fizemos um fit aqui, e calculamos o expoente de Lyapunov. E deu 0,14. Então, deu positivo. Confirmou que o experimento já tinha mostrado a gente, tá? Que era caos determinístico. Então, uma outra coisa interessante que a gente olhou bastante na literatura, vários artigos teóricos fizeram, mas não vimos trabalhos experimentais fazendo isso, é obter um diagrama de bifurcação. Diagrama de bifurcação é uma coisa extremamente comum em sistemas dinâmicos não lineares. Tá? Então, como era uma caracterização de livro-texto, lá fomos nós fazer o nosso diagrama de bifurcação. Isso aqui é a nossa rota para o caos, aqui é a corrente de bombeio, a corrente do laser de bombeio, aquela que eu falei anteriormente, e aqui são as amplitudes dos nossos pulsos. Se eu olhar aqui, ó, período 1, que a gente olhou anteriormente, está aqui. Eu só tenho um ramo aqui. Período 2, eu tenho 2 ramos. Período 3... Período 1, período 2. O que é 3 aqui é período 4. Aí você conta. Aqui só tem 3 ramos, né? Que a gente só está olhando uma dimensão, o mapa em 2 dimensões. Eu vou mostrar em 3 dimensões e vocês vão ver 4 ramos aqui, tá? Aqui na parte 4 é a parte caótica, é o caos determinístico aqui. E na parte 5, você só está vendo 2 ramos aqui, mas na verdade vocês têm 3 ramos, pela mesma razão que aqui você só está vendo 3 ramos. Tá? Então aqui vocês deveriam ver 4 ramos e aqui 3 ramos. Aí para isso, tem uma animaçãozinha onde eu vou mostrar esse mesmo mapa, diagrama de bifurcação em 3 dimensões agora, tá? Então, veja aqui mudando. Agora a gente consegue ver, ó, período 1 aqui, período 2 aqui, 2 ramos, período 4 aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, região do caos determinístico e período 3 aqui. Ok? Então, isso encerra a nossa caracterização, aquele nosso artigo, com a caracterização de um sistema que apresenta caos determinístico, certo? Aqui eu vou começar a falar sobre o segundo trabalho, que é sobre transmissão não linear interna desse tipo de laser, e aí eu vou definir o que é isso, né? Está aqui o mesmo laser, só que com os parâmetros um pouco diferentes, né, das placas de onda. E aí, quando você muda esses parâmetros, você pode mudar a dinâmica também do seu laser.
E aí vamos falar transmissão não linear interna. O que é isto? Né? Então, a definição está aqui. Né? Imagine que esse divisor de feixe polarizado é esse aqui, e aqui está o meu feixe que entra, que tem a potência total, tem essa potência que continua na cavidade, que eu vou chamar de potência intracavidade, que é essa daqui, tá? Mas aqui está em preto. E tem o feixe que sai da cavidade, que aí tem uma potência que eu chamo de potência extracavidade, tá? E essa transmissão não linear interna, ela é definida por isso aqui. T igual a potência intracavidade dividida pela potência total, onde a potência total é dada pela potência intracavidade mais a potência extracavidade, tá bom? Então, esse coeficiente aqui, essa transmissão não linear interna, eu vou olhar em diferentes pontos desse trabalho, tá? E essa transmissão não linear interna revela características interessantes desse sistema também. Então, o experimento em si é esse aí, você tem que monitorar intensidade, espectro e o trem de pulsos dentro da cavidade, que é isso aqui, essa parte aqui, e fora da cavidade também. E você tem que fazer um programa para aquisição de dados que comporte todos esses dados para você fazer a análise, tá bom? Então, aqui foi o sistema experimental. Aqui começam os resultados, né? Aqui, ó, intracavidade, dentro da cavidade, e extracavidade, fora da cavidade. Então, a dinâmica é a mesma dentro e fora, tá? Quando você tem um regime estável, você também tem um regime estável. As intensidades são diferentes porque você tem... Isso é normal para o laser funcionar. Mas a dinâmica é a mesma, ó. Estável, estável, período 2, e período 4 e período 4, tá bom? E, de novo, eu estou varrendo aqui a intensidade do bombeio, tá? Como eu fiz anteriormente. Está aqui o nosso diagrama de bifurcação, né? Ele claramente, ó, período 1, período 2 e período 4, tá? Também caracteriza o nosso sistema. E aqui a gente está olhando para uma coisa que a gente não tinha olhado antes, né? A gente está olhando para a intensidade dentro e fora, a intensidade do feixe dentro e fora da cavidade. A priori, veja, a curva preta aqui é a potência dentro da cavidade. A curva vermelha é a potência fora da cavidade. E a curva verde é a soma dessas duas curvas, que é a potência total. Então, veja aqui, ó, eu posso, com essa informação aqui, ó, se fosse um sistema estável, com um sistema só com os modos travados, essas curvas aqui, a preta e a vermelha, seriam lineares também. Como elas têm não linearidades, a gente passa de um sistema modos travados estável, vai para período 2, depois para período 4, em intensidade. Aí você tem esse comportamento diferente na potência à medida que eu vario a intensidade, a corrente de bombeio. Tá certo? Mas veja que a potência total é a soma das duas. Ok? Por uma conservação, como eu seleciono o feixe que fica dentro da cavidade e o que fica fora da cavidade, a partir da polarização, a soma das duas tem que dar a potência total. Esse gráfico aqui é o desse coeficiente de transmissão não linear. Então, eu ploto exatamente isso aqui para potências totais, para cada potência total. E aí você veja que eu tenho uma curva aqui com características interessantes. Veja que tem uma quebra de suavidade na curva aqui. De cá para cá e de cá para cá. E o que são essas quebras de suavidade? São exatamente quando você tem a transição de um período para o outro, tá? Então,
como aqui fica muito sutil essa quebra, né? A gente fez a derivada com respeito à potência total, e aí a gente vê claramente que existe uma diferença, uma quebra de suavidade aqui, né? Aqui sendo período 1, aqui período 2 e aqui período 4, tá certo? Então, a curva de transmissão não linear também é uma alternativa para o monitoramento de bifurcações em seu sistema, né? Então, esse foi o resultado deste trabalho aí. Gente, alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo ainda direito aqui? Estou olhando o celular aqui, porque às vezes a pessoa fica falando, a internet... Estamos ouvindo bem aqui, Márcio. Tá tudo bem. Pronto, tudo bem. Certo. Ok. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos para o terceiro e último trabalho dessa apresentação, tá? Que é onde a gente viu uma coisa bem interessante, que é... A gente começou a trabalhar no regime de múltiplos pulsos, eu vou explicar o que é, e daí a gente vem com... A gente começou com um sóliton, depois a gente vem com moléculas solitônicas, que você tem mais de um sóliton com uma interação fixa entre eles. Eu vou explicar o que é, tá? Mas nesse trabalho a gente viu que, por exemplo, a distância temporal entre esses dois pulsos, ela é quantizada, tá? E tem uma quantização na fase, assim como tem uma quantização também na separação temporal. Mas aí vamos por partes. Então, primeiro fazer a conexão entre um laser de modos travados comum, que é o que a gente conhece, para cada volta na cavidade que o pulso dá, você tem um pulso saindo da cavidade. Então, você tem um laser de modos travados, tá? Depois, você pode ter uma coisa que se chama de harmonic mode locking, ou seja, modos travados harmônicos. Você pode ter dois pulsos circulando na cavidade, mas com espaçados igualmente, tá certo? Aqui, ó, você tem um pulso saindo, o outro pulso no meio entre um pulso e o outro. Tá? Então, harmonic mode locking é isso aqui. Quando você tem dois pulsos, mais esse segundo pulso, o espaçamento dele ele fica exatamente no meio, do período entre um pulso e outro dos modos travados. Tá? Aí você tem regime de múltiplos pulsos, que os pulsos, você tem mais de um pulso na cavidade de qualquer forma, tá certo? De forma irregular. E a outra situação, que é a situação que a gente vai analisar agora, é essa daqui. Você tem esse par de pulsos bem juntos. Bem juntos significa que eles têm uma interação fixa entre eles e ele opera desse jeito. Isso aqui é um par de pulsos ligados. E aí tem vários trabalhos nessa linha, também chamada de molécula solitônica. É uma molécula com sólitons, tá? De luz. Então, essa quarta situação que a gente vai tratar agora. Então, algumas coisas que ocasionam isso, altas intensidades de bombeamento podem originar novos pulsos, verdade. Mecanismos de formação, limitação na largura de banda do ganho, amplificação de radiação dispersiva e feedback negativo em laser com polarização não linear de rotação. Tá? Então, quando você tem um sistema não linear, ele é um sistema extremamente rico, mas é um sistema muito mais chato de você explorar de forma sistemática. Então, é por isso que as pessoas evitam esse tipo de problema. Algumas pessoas. Outras pessoas, isso aí é o feijão com arroz, é o dia a dia, né? Porque tem muita coisa para você fazer e você precisa ser um pouco criativo, tá? Aí, vamos lá de novo. O experimento está aqui, o mesmo laser, com configurações diferentes de placa só, tá? E dessa vez a gente foi olhar, além do analisador de espectro
e computador para fazer aquisição de dados, a gente colocou um autocorrelacionador, e à medida que a gente foi variando, a intensidade de bombeio foi o que a gente foi variando e pegando colocava uma intensidade de bombeio, tirava todos os dados, espectro e autocorrelação, né? Então, fomos pegando esses dados para vários valores de intensidade de bombeio, para poder analisar os dados. Com isso, o que é que a gente obteve, né? Então, vamos lá, falar sobre par ligados de sólitons, né? A gente começou falando sobre o par, essas moléculas solitônicas, que é isso aí. Você tem 2 sólitons com uma interação fixa entre eles. Essa interação você pode observar como uma distância temporal entre eles. E quando você observa o espectro de 2 sólitons próximos, em vez de você ter um espectro que a gente conhece de forma contínua aqui, você tem uma superposição de espectros, você tem essa coisa interferométrica aqui do lado. Esse espectro aqui com franjas de interferência, se você calcular, souber pegar os picos aqui entre duas, você está associado ao inverso dessa distância temporal aqui, tá? Então, com um modelo simples, você começa com o modelo na forma temporal do campo elétrico, desses pulsos, e aí você coloca para o domínio espectral em frequência e calcula essa intensidade superposta aqui, onde você tem esses 2 campos ao quadrado, é uma intensidade, você obtém essa equação aqui. Com essa equação, você consegue fazer um ajuste nessa curva aqui e obter alguns parâmetros dessa curva, tá? Então, esse par de sólitons ligados, ele tem, se você observar a autocorrelação, você tem uma informação, e se você observar o espectro, você tem outra informação, e você pode cruzar os dados de uma medida com a outra para ver se o que você está fazendo é correto. E foi isso que nós fizemos, tá? Então, aqui a evolução do espectro óptico é esse daqui, certo? Para várias intensidades de bombeio. A gente foi vendo a evolução. O espectro óptico em si fica difícil de ver, mas se vocês observarem com mais cuidado, vocês veem que tem uma quebra aqui, ó, de cá para cá, mais ou menos em 340 miliwatts, tem uma quebra aqui. E tem uma outra quebra aqui em 410 miliwatts, tá? Então, aqui é o espectro para cada... E o fit, né? O ajuste teórico, né? Em vermelho aqui, para cada espectro desse. Para cada porção de espectro dessa, tá certo? Com esse fit eu consegui os dados, os parâmetros dessa curva aqui. Quais são os dados que me interessam? O T, que é a distância temporal entre esses pulsos, como eu falei aqui, ó, é uma distância temporal, tá? E o ΔΦ, que é uma fase relativa entre esses pulsos. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, como a gente está falando sobre moléculas solitônicas, essa separação temporal e essa fase relativa é como se fossem graus de liberdade dessas moléculas. Como se fosse uma transição, como a gente conhece moléculas e átomos, né? Como você tem uma transição eletrônica, você tem uma transição de estrutura fina, estrutura hiperfina, e por aí vai. Aqui, ao invés de você falar dessas transições, os graus de liberdade seriam a separação temporal e a fase relativa entre esses sólitons, tá? Então, é nessa linha que a gente entra aqui. Então, com isso, a gente consegue esses parâmetros aqui, que são os que interessam, o tau e o ΔΦ. E aí, a gente vai agora para fazendo no mesmo... ao mesmo tempo, a gente mede a autocorrelação e o espectro. A autocorrelação, vou mostrar agora. A autocorrelação aqui é exatamente igual à autocorrelação que vocês já conhecem para lasers de modos travados, para você medir largura temporal, certo? É uma técnica aí super difundida, super simples. A diferença
é que aqui, ao invés de eu observar o laser em um regime de modos travados, eu estou observando o laser quando ele está no regime de pulsos duplos, tá certo? E isso me dá uma figura de autocorrelação característica, que é essa aqui do lado, ó. Aqui é quando eu tenho um sóliton, um pulso, dando uma volta na cavidade. Aqui embaixo é quando eu tenho dois dando uma volta na cavidade, dois pulsos próximos. Se os pulsos não estiverem próximos, você não vê esse espectro aqui. Esse espectro não, essa autocorrelação aqui, tá? Então, e com essa autocorrelação fica muito fácil de você ver qual é a distância temporal entre os pulsos, porque é só você pegar a diferença entre um pico e o outro. A diferença aqui, ó, aqui está no zero, esse pico, aqui está um pouquinho abaixo de 1 picosegundo, sei lá, seus 900 femtosegundos. E foi isso que a gente fez também para várias potências de bombeio. Então está aqui a nossa evolução da autocorrelação. Isso aqui parece um gráfico teórico, mas é um gráfico experimental, onde a gente pega a envoltória dessas curvas aqui. Veja que elas estão aqui, ó, o pico muda para diferentes porções aqui, ó, porque aqui a distância é 1,1 picosegundo, aqui mais ou menos 1 picosegundo e aqui mais ou menos 900 femtosegundos, tá? E veja que tem um salto, um pulo, né? Aqui é de onde a gente tira o termo quantização da distância temporal, porque é o que acontece, ó. Para várias potências aqui de bombeio, ele fica fixo, aí tem uma hora que tem uma potência tão grande que ele tem que redistribuir energia, ele vai mais para perto. De novo aqui, tem que redistribuir essa energia, vai mais para perto. E assim, aqui está o tal, e aqui está a fase relativa, também é quantizada, está aqui como a gente usa para fazer isso. A linha vermelha é uma média desses valores aqui, tá? A fase, veja que a distância temporal é bem mais fácil e mais tem uma precisão maior. A fase não tem uma precisão muito boa, porque a forma mais confiável de você tirar a fase é você usando um frog, tá certo? É uma forma mais confiável de você tirar a fase. Como é que a gente fez? A gente não usou um frog, a gente usou o espectro aqui e fez um ajuste no espectro, deixando todos os outros parâmetros livres, exceto o tal e o delta-phi, para dar uma certa confiabilidade ao nosso ajuste, tá certo? É a melhor maneira de se obter a fase? Não. É a maneira que a gente tinha. Eu não tenho frog, tá? Mas é uma maneira confiável também. Mas aí você obtém a fase aqui, ela fica bem mais espalhada, né, do que ficaria com a medida com frog. Mas dá para obter informação, dá para tirar informação útil disso também, tá? E com isso a gente encerra esse trabalho aqui, que é o último trabalho dessa apresentação. Aqui eu tenho um outro trabalho que foi aceito ano passado, fala sobre esterese nesse tipo de sistema, né? Explorando outros aspectos da esterese. Esse foi o último trabalho da Cecília. A Cecília defendeu ano passado, agora está como pós-doc com o Anderson Gomes aqui. Fez um trabalho muito bom no laboratório. Mas aí aqui são as estereses, né? Tem esterese na separação temporal, na curva de transmissão. Só que mais detalhes sobre isso é num próximo colóquio, senão a gente não sai daqui hoje. E, no mais, as conclusões aqui, eu passei um pouquinho do tempo, são 5 horas e 5 minutos. A gente conseguiu fazer a caracterização da curva de transmissão não linear, que revela outras características sobre mecanismo de travamento de modos. Mostramos transições em regimes dinâmicos,
separação temporal e fase relativa quantizadas em pares de sólidos. E basicamente isso. Na época, o laboratório eram só essas 3 pessoas aqui. Hoje a gente tem aqui, ó, o Lucas ainda está por aqui, a Cecília terminou, o Naldson está por aqui trabalhando, Hugo Estevam, Wesley, Nicolas e o Leandro, todos aqui trabalhando, carregando a tocha aí do grupo. Aqui é uma figura que eu mostro. Eu não tirei uma foto mais atual do laboratório, mas assim, isso aqui em 2014, que é quando começou, isso aqui em 2021. Ele está mais ou menos do mesmo jeito aqui, só que as mesas estão mais cheias agora e tem mais estudantes. Agradecimentos. Colaboradores, os estudantes primeiro, depois os colaboradores dentro da UFPE, fora da UFPE, suporte técnico, agências de fomento, e é isso. É isso aí o que eu tinha para dizer nessa apresentação. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado a você, professor, pela palestra, muito bom. Agora, se alguém tiver... professor Marcos, ele... Olá, Marcos. Eu já ia justificar ele tinha falado comigo porque não estava presente, mas, cara pontual, assim mesmo. Professora Olá, Martini, tudo bem? Está fechado o microfone. Está fechado. Oi, Márcio. Márcio, olá, tudo bem? O que eu pude ouvir, e maravilhoso, a gente vai falar de caos, vamos conversar de caos. Muito bom, Maravilha. muito bom. Eu assisti metade no Uber e metade aqui no auditório, mas só para felicitar, Márcio, muito bom. E a gente conversa aí. Eu vou assistir o vídeo com calma depois. Assista. Professor Marco, é porque hoje tem colação de grau, então, como chefe da unidade, tem que estar presente. Não se aperreie. Alguém tem alguma pergunta? Rafael? Oi, Márcio. Manesório. Nesse sistema de vocês fizeram ele sempre em modo travado. Vocês têm algum resultado tentando simular alguma coisa de key switch, ou nesse sistema ele não roda o key switch? Veja, eu não tentei nada com kill switch nesse sistema. Os regimes que ele mais funciona é CW. Assim, se você quiser fazer CW é muito fácil. Eu não qual seria o lugar que vocês conseguiriam mexer em alguma perda que vocês fizessem, por exemplo, tentassem operar num modo tipo key switch? Não. Porque assim, em femtosegundo eu nunca vi nenhum sistema. Não O Sunderman já vê, em pico tem alguns sistemas. Exato. Aí eu não sei se daria para nesse sistema de vocês mimicarem ou fazerem de fato alguma coisa que switch, que eu nunca vi em sistema de femtosegundo pulsar o pessoal fazer um sistema tipo key switch, entendeu? Veja, eu já vi, é muito comum no sistema com laser de titânio safira. Você quer colocar ele num regime de modos travados, às vezes ele fica kill switch. Certo. Agora, para o laser ficar para cavidade, você tem que desenhar a cavidade de forma que ela comporte um sistema kill switch. Agora, assim, a gente não vê muito laser de fenta, o que? Porque fica instável. Porque, assim, laser de nano e laser de pico, é tão comum você ver tantos lasers, né, de key switch, mas sistema de fenta você nunca vê. Rapaz, é algum problema técnico? É alguma coisa que, devido à largura ser muito estreita, qualquer instabilidade prejudica? Tu saberia dizer? Não sei. Eu posso dizer o que está por trás da motivação. Normalmente, quando você opera... Eu nunca trabalhei com laser kill switch, mas normalmente quando você opera com laser kill switch, você tem larguras temporais maiores, você não tem coerência de fase, e você quer um laser pulsado porque você quer explorar, normalmente, você quer explorar alguma não linearidade do seu sistema. Quando você tem um laser de modos travados, você tem as vantagens do laser kill switch, inclusive a intensidade,
com a coerência de fase e larguras temporais menores. Eu não sei o que limita o caso do kill switch. Eu acho que é apenas uma questão de como você consegue as mesmas coisas com uma largura temporal menor e você consegue explorar mais coisas com isso. Acho que as pessoas simplesmente se dão por satisfeitas. Tipo, você não poderia ganhar, por exemplo, em potência não, energia por pulso, algo que é como tu disse, geralmente os lasers que switch tem bastante energia por pulso, né? Você pega os lasers de nanosegundo mesmo, você tem milijoule, joule, né? Taxa... Aí é que tá. Veja, existem... O laser de térbio, ele é muito popular porque você consegue... Primeiro que ele é um laser de fibra, você tem o laser de érbio e o laser de térbio. O laser de érbio é muito legal, mas você não consegue potências muito altas com ele. O de térbio não. O de térbio você consegue potências altíssimas porque os níveis dele é um sistema de 4 níveis com todas as características de um sistema de 2 níveis. Então, ele é muito bom para você amplificar, né? Tem um detalhe que é o seguinte: o oscilador, que é o laser de modo destravado, se você botar uma potência muito alta, acontece isso porque você começa a ter não linearidade, dinâmica não linear. É diferente de você ter o laser de modos travados e joga ele no amplificador. Certo? E certamente, isso eu nunca explorei, mas certamente que tem para os amplificadores de térbio, se você fizer amplificadores com fibras, se for um laser pulsado, eles usam fibras curtas para evitar não linearidades. Se você colocar fibras longas, você vai ter vários efeitos não lineares. Como é que você poderia equacionar isso quando você tem intensidades muito altas, mas você quer que o seu laser continue pulsando da mesma forma? É outra história. A minha pergunta foi totalmente leigo, viu, Márcio? Eu tô realmente... como eu disse, eu nunca vi um laser e como você, né, tá fazendo desde o zero aí, trabalhando, deve ter batido, né, com certeza em algumas dessas questões. E aí, por isso minha pergunta, mas realmente eu não tenho nenhuma base teórica nem para justificar a minha pergunta, entendeu? É só curiosidade mesmo. Curiosidade. Pô, acho interessante o fato de não ver, assim, lasers de femtosegundo. Você vê pico, você vê nano, e aí laser até com muita energia, mas você nunca vê um laser de femtosegundo. Porque normalmente também são finalidades diferentes. Tem gente que usa para fazer ablação, material, minimizar coisas, enfim. Que aí fase não vai importar para nada, ele nem precisa ter um modo extravado, ele só vai ter assim, né, gastos técnicos extras e necessidade zero para aplicação dele, né? Ele só quer energia mesmo. Exatamente. Beleza, Márcio, valeu, parabéns aí novamente. Obrigado. Pela apresentação, muito bom. Alguém mais tem pergunta? O professor Márcio? Albert? Opa, Ramon, tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Márcio, tudo bem? Márcio, obrigado aí pela apresentação, muito boa aí. E eu novamente vou fazer também, igual que Rafael, uma pergunta de curioso. A gente vem trabalhando, né, com a parte de solitons, mas no domínio espacial, né? A gente não trabalha com domínio temporal muito. Mas a gente encontrou muitas analogias entre os domínios temporais, né, e os domínios espaciais. E aí eu já cheguei a ler algumas coisas sobre a parte de moléculas solitônicas, principalmente na parte temporal mesmo. Eu não sei se existe uma analogia atual no regime espacial para as moléculas solitônicas, mas aí talvez uma pergunta que me interessa é o que define uma molécula solitônica mesmo? Se eu preciso, além de ter dois pulsos separados uma distância, um tempo, né, no caso seu, mas precisa ter obrigatoriamente alguma relação de fase entre elas? É obrigatório uma interação entre os dois pulsos solitônicos para definir isso como molécula solitônica? A interação entre eles precisa ser fixa. E, normalmente, essa interação acontece para pulsos próximos. Se os pulsos são muito espaçados, você não tem essa interação fixa. E eles precisam se propagar sempre juntos.
Certo. Aí, eles precisam ser gerados a partir de um único pulso inicialmente? Não necessariamente. Posso entrar com 2 pulsos separados entre si, desde que tenha uma relação de fase fixa, posso considerar eles como moléculas solitárias. E nas figuras que você chegou a caracterizar sobre a propagação, né, dessas moléculas solitônicas, em que você, cada vez que aumentava a corrente, aí eles iam se aproximando, né? Isso tem a ver com as mesmas, os efeitos de atração que existem entre os sólitons com fases bem definidas, né? Isso acontece geralmente em sólitons espaciais. Se eu não estou errado, com sólitons que têm uma diferença de fase de π meios, eles têm uma atração entre os sólitons, mas quando você tem uma fase de π, eles têm repulsão entre os sólitons. Aí eu vi que as suas diferenças de fase eram em torno de 0,5, 0,4. Então está tendo atração entre esses sólidos. Chegaram a testar algumas outras diferenças de fase aí? Veja, não porque foi que a gente conseguiu observar, mas no nosso caso teve uma atração à medida que a gente aumentava a potência, eles ficavam mais próximos. Essa atração, em alguns casos, é o contrário, ele vai aumentando a repulsão. Isso tem a ver com a dispersão efetiva da cavidade. A nossa dispersão efetiva, ela é negativa. Quando você tem uma cavidade com a dispersão efetiva positiva, você tem um efeito contrário. Mas nessa mesma condição de dispersão, vocês encontravam para a mesma fase efeitos de repulsão e de atração, é? A gente não fez um experimento com a dispersão de outro jeito. A gente viu isso na literatura depois, quando estava tentando entender o nosso resultado. Certo. Eu não vi no mesmo sistema. Quando você varre, normalmente, ou ele vai atrair, ou ele vai... Isso. Ele não vai atrair depois, entendeu? Ele é quantizado numa direção só. Exato, né? Geralmente na parte espacial, ele está muito relacionado com a fase que tem entre esses sólitons. Tá. Aí, mas eu não sei como acontece isso no domínio temporal. Como eu vi que a maioria de fases que vocês utilizam é em torno de 0,5 π, então pode ser que por isso você sempre veja a atração entre esses sólitons. Né? Não sei se variando a 1 π, talvez, consigam ver alguma variação de atração para repulsão, algum efeito similar ao espacial. Albert, veja, tem vários trabalhos teóricos a respeito, mas são simulações. Sim. E não tem não é uma coisa preto no branco, o que essas simulações revelam. Tem trabalhos que fazendo algo muito parecido com o que a gente faz, com uma técnica muito melhor e mais cara, que é uma técnica chamada Dispersive Fourier Transform. Ele usa, basicamente, essa técnica pega o mesmo laser, põe uma fibra muito longa para fazer uma dispersão temporal muito grande, joga direto no osciloscópio com uma largura de banda bem alta e vê o espectro em tempo real. Certo. E aí ele vê a evolução do sólido em tempo real, o que dá muito mais informação. E aí ele consegue ver fase e consegue ver o tempo. Ele consegue estudar isso de uma maneira mais interessante, de vibrações e tal. Tem até um francês que tem trabalhos muito legais nisso, é o Philippe Rely, que é um cara muito bom nessa área. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de fazer no futuro. Ótimo, então. Obrigado, Márcio. Muito bom pela apresentação. Obrigado, cara. Por nada. Alguém mais? Os alunos podem perguntar aí. Não precisa ficar com medo, não. Então, eu vou pedir para todos abrir o microfone para a gente bater uma palma ao professor Márcio pela apresentação. Ainda que tenho uma pergunta. Mirelle, eu vi aqui que ela
Não, professor. Ah, não? Professor, mais uma vez, muito obrigado pela Obrigado também, maravilhosa obrigado pelo convite. apresentação e por